Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Lorena. Se você não me conhece, você vai ter a oportunidade de me conhecer agora, porque esse é o primeiro vídeo de vários vídeos que eu vou começar a fazer contando algumas coisas sobre minha vida. Eu demorei um pouquinho para ter coragem para poder vir aqui contar tudo isso para vocês. Vamos lá, como você já viu no título desse vídeo, provavelmente, Japão. Estou morando no Japão, tá? E tem apenas 4 meses e pouquinho que eu cheguei aqui. Já passei por alguns perrengues, algumas coisinhas aqui bem complicadas. Olha, eu vou falar pra vocês, não é fácil. Há alguns anos atrás, eu estaria mais adaptada, mais habituada a passar por situações assim, por eu já ter saído do Brasil e ido morar nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, não foi bem assim, a adaptação está sendo bem complicadinha aqui pra mim. Nos Estados Unidos, eu nunca tive problemas com preconceito, nunca, gente, acredite. Eu já ouvi muita gente falar assim, nossa, os americanos são frios, os americanos não têm, assim, aquele contato e tal. Gente, comigo foi o oposto. Durante dos primeiros 6 meses que eu cheguei nos Estados Unidos, eu não tive contato porque era complicado sair de casa, não tinha carro ainda, não dirigia, não falava inglês, então era uma coisa assim bem difícil. Mas com o passar do tempo, depois que eu fui começando a aprender a falar inglês, a fazer assim amizade com pessoas, gente, ninguém nunca me maltratou, ninguém nunca me olhou de alguma maneira que me deixasse mal, que eu me sentisse mal. Portanto, assim, eu falo, todas as pessoas que me conhecem sabem que, assim, eu sou completamente apaixonada pela minha cidade, onde eu morava ali, e que daqui um tempo, quando terminarmos essa fase aqui, nós vamos voltar para lá. Eu nunca tive problema nenhum nos Estados Unidos de preconceito, de bullying, de pessoas me maltratando, nada, zero mesmo. Eu eu estava esperando que acontecesse o mesmo aqui. Mas eu sabia, assim, por vários vídeos que eu vi antes de vir, pesquisas que eu fiz antes de vir, né, sobre cultura, sobre como os japoneses são, meio que eu já esperava que pudesse acontecer, mas eu não esperava que fosse tão rápido, né? Infelizmente foi bem rápido e assim, não foi legal hora nenhuma. Nossa, gente, horrível. Então vamos direto ao ponto, vou contar pra vocês. Bom, hoje eu sou professora de Zumba, tá? Que na verdade é mais um hobby, eu sou apaixonada por isso, eu adoro dar aula de Zumba, seja pra criança, seja pra seniors, seja qualquer... Amo, gente, é minha paixão, principalmente por causa disso daqui. Eu vou ter que falar um pouquinho do meu background para vocês entenderem o porquê que me afetou tanto essa situação. Eu fui uma adolescente bem assim, chubby, bem cheinha, e eu tive sempre muito problema com a minha imagem, tá? Minha autoimagem, minha autoestima, muito problema de aceitação comigo mesma. A minha preocupação em ser aceita sempre foi muito intensa. Sempre quis ser aceita num grupo de pessoas, estar ali perto de um grupo de pessoas, e nem sempre era possível, porque nem sempre as pessoas me aceitavam. Isso no Brasil, tá? Na época de adolescência. Então, isso meio que cria um trauma em mim. Eu trabalho nisso até hoje. Então, sendo professora de Zumba, isso me ajuda não só a estar bem comigo mesma, fisicamente, mas principalmente aqui. Me ajuda muito a dançar, fazer uma atividade física, para mim se tornou uma terapia. Estar fazendo uma atividade física, para mim, é muito importante. Isso gera em mim uma confidência,
Por mais que eu esteja mal, se eu for para a academia, ver pessoas, estar junto de gente, conversar, me integrar, tá ali, essa comunidade me ajuda, não só fisicamente, mas principalmente mentalmente. Para mim é um exercício mental. Dito isso, vamos aos fatos. Quando eu cheguei aqui, existe uma academia que eu dava aula nos Estados Unidos e frequentava, que chama YMCA. Eu amo essa academia lá nos Estados Unidos. Para mim foi o que me acolheu, foi a comunidade que me acolheu, foi a comunidade que me ajudou, foi a comunidade que me abraçou. Portanto, eles são para mim minha família fora do Brasil. E o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu fui na internet, encontrei essa professora. Quando você dá aula de Zumba, você tem um membership, e eu entrei na comunidade e encontrei essa professora que dá também aula de Zumba na mesma companhia, na mesma academia que eu dava aula nos Estados Unidos. Essa mesma companhia existe aqui também, é uma YMCA japonesa. E eu encontrei ela, ela falou: vem fazer uma aula, vai ser muito bacana, quem sabe você pode até dar uma música experimental na minha aula, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar e tal. E como ela é japonesa, mas ela morou nos Estados Unidos durante muito tempo, ela fala um pouco de inglês também, porque meu japonês é zero, eu ainda estou estudando, muito complicado, sem comentários. Então, voltando, ela falou pra mim: vem, você vai amar, você vai adorar, é muito bacana e tal. A começar do costume, gente, é muito complicado. A tradição deles é tudo muito minucioso, é tudo muito cheio de coisinhas, muitas regrinhas, muitas coisinhas. Então, a começar de que eu tinha que levar, isso eu sabia porque eu já tinha, né, conversado com ela antes, mas você tem que levar um tênis à parte, né? Você chega na academia com um tênis e você tem que trocar esse tênis para entrar na academia, porque o mesmo tênis que você usa fora, você não pode usar dentro para malhar. Tatuagem, gente, eu tenho essa tatuagem aqui, tá bom? E tenho uma nas costas também, que é uma borboleta. Tatuagem não é muito bem vista aqui. Se você conhece um pouquinho da cultura japonesa, você sabe que existe as gangues, né, antigas, e assim, eles não levam muito bem, por mais que a sua tatuagem seja uma tatuagem bonitinha, pequenininha, arrumadinha. Se estiver à mostra, não dá, tá bom? Você leva não mesmo. Você tem que cobrir, tá? Tudo. Tanto, qualquer lugar que se estiver mostrando um pedacinho, você precisa cobrir. Daí, mais uma coisa. Então, é assim, você já chega, você já vai levando sabe, uma coisa atrás da outra. Mas eu entendo, é a cultura deles, é a regra deles, ok? Tá certo, fiz tudo da maneira que tinha que ser feito, entrei pra fazer a aula dela. Nossa, um amor de pessoa, uma pessoa queridíssima. Amo essa professora, muito gente boa, se tornou minha amiga. Insistiu comigo pra mim continuar indo, tá? Por mais que se eu não tivesse gostado, mas eu gostei da aula dela, então, maravilhosa. Comunidade muito bacana, que ia me ajudar a integrar e tal. E assim, gente, 90% das pessoas que frequentam a academia são japoneses. Então, assim, você vai ver uma ou duas, três pessoas no máximo que falam um pouquinho de inglês, e mesmo assim, sabe, é bem aquele inglês bem difícil, tá? É muito complicado até você entender as regras. Tanto é que eu tive que contar muito com a ajuda dessa professora, dessa minha amiga, para poder entrar dentro da academia, porque eu não tava entendendo nada. Isso, como são muitas regrinhas, muitas coisas que você não pode fazer, então assim, eu não ia entender. Se não fosse ela junto comigo, eu não ia entender do que se tratava, né? Enfim, entrei, vamos fazer a aula, começou a aula. Gente, maravilhoso, foi perfeita a aula. Só que assim, sabe quando você chega no local e as pessoas já te olham meio assim? Só que eu pensei, cara, né, eu sou uma estrangeira latina,
né? No país deles quase não tem pessoas diferentes aqui, todo mundo é japonês, todo mundo é igual lá. E eu já chego assim, né, com as minhas roupinhas de academia, né, a calça legging, bem brasileira, gente. Eu sou brasileira, então eu uso roupas brasileiras e eu sei que muitas vezes chamam muita atenção. Mas assim, esse dia eu tentei bem normal mesmo, mais, né, comportada possível. E fui, no que eu chego durante a aula, eu vi que tinham pessoas olhando pra mim assim, meio esquisito, meio de rabo de olho, mas tudo bem. Eu falei, cara, até eles me conhecerem. E realmente, todos eles, exceto uma pessoa, todos eles, depois que me conheceram, começaram a até tentar falar inglês comigo, que eu achei a coisa mais bonitinha do mundo, porque nem sempre, poxa vida, eu tô no país deles e eu não sei falar a língua deles. Então, eles estavam tentando, e a maioria é pessoas mais de idade, mais velhas do que eu, tá? E essa uma pessoa que não, tipo assim, simplesmente ela olhou pra mim, na cara eu já vi que ela me odiou. Então, né? Ok. Mas eu falei, vamos dar tempo ao tempo, ela não me conhece ainda. Eu só não vou te cumprimentar se eu não te ver, tá? Se eu não tiver com meu óculos aqui, que tá aqui, só. Eu sou do tipo de pessoa que, se eu não posso acrescentar no seu dia, eu não vou acabar com o seu dia, né? Então, assim, é isso, dessa maneira eu também espero, mas nem todas as pessoas são assim, né? A grande maioria só está voltado para dentro de si mesmo. Então, o que eu fiz? Os dias foram se passando, toda semana eu ia na aula dessa professora. Aquela pessoa, né, olhando pra mim de uma maneira assim, chata, poxa vida. E eu sempre cumprimentando, sempre. E o cumprimento aqui é konnichiwa, sorriso, né? Tipo, poxa vida, se eu não posso, né, nem falar a língua dela, pelo menos eu vou cumprimentar na língua dela. E dar um sorriso para mostrar que eu quero que o dia dela seja bom, pelo menos. E ela sempre me olhava de cima, embaixo e virava as costas. Todas as vezes, gente. Isso foi por quase 2 meses. Entrava num estabelecimento, era aquela coisa que eu sentia, aquela aversão. Então, eu comecei, essa amiga minha começou a me falar, Lorena, vamos ver se você pode começar a trabalhar aqui para substituir professoras que não podem vir no dia. Porque dessa maneira você trabalha e além de trabalhar, você também fica mais integrada, né, na comunidade. Falei, claro, nossa, eu vou adorar se eu puder fazer isso. E aí, assim fizemos, eu comecei a trabalhar lá como professora substituta. Teve uma professora que torceu o tornozelo e eu tive que ir substituí-la. E nesses dias que eu estava substituindo ela, eu percebi que essa pessoa, essa senhora, mulher, porque ela deve ser uns 10 anos, no máximo uns 10 anos mais velha do que eu, ela chegava, o dia que ela sabia que eu era a professora, ela passava direto, ela nem olhava pro lado, ela passava direto e ia pra sala de peso, que é diferente da sala de dança. E eu, ok, tudo bem, tranquilo. Só que eu percebi que, assim, os dias que a professora dava aula, ela ia, mas só porque o dia que eu substituía essa professora, ela não ia. Só que, assim, eu já passei por isso na outra academia que eu dava aula nos Estados Unidos. Realmente tem pessoas que têm preferência pelo professor X, Y, Z. Ok, eu sou assim também. Tem professores que eu gosto mais das aulas deles do que de outros. Só que eu jamais vou entrar, se o professor estiver lá para dar aula, eu jamais vou entrar na sala dele, olhar na cara dele e virar as costas. E foi exatamente isso que aconteceu. Teve um dia que eu estava lá organizando o som, ela entrou nessa sala. Quando ela viu que era eu que estava no som, ou seja, o que significava que eu que ia dar aula, ela olhou na minha cara, virou as costas, pegou as coisas dela e foi embora. Whatever, ok, tudo bem.
Isso não foi nenhuma nem duas vezes. Eu pude contar, assim, todas as vezes que eu substituí a professora, todas as vezes tinha um episódio desse. Ou ela entrava na sala e virava as coisas, ou ela já tava na sala. E quando eu chegava na sala, que ela via que era eu que ia dar aula, ela pegava as coisas dela e ia embora. E nunca, gente, nunca um sorriso, nunca um konnichiwa de volta, nunca nem uma balançadinha de cabeça, nada. Os dias que eu não estava dando aula ou que eu não estava fazendo a aula dessa amiga minha, eu ia pra academia, andar na esteira, puxar uns pesos, fazer alguma coisa na academia. E ela também faz a academia, ela não faz só Zumba, ela também ia pra academia. E o lugar é dividido em 2 cômodos. Tem o cômodo onde você faz as atividades aeróbicas e tem alguns equipamentos. E no outro cômodo, no outro quarto, tem halteres, tem os pezinhos, vamos dizer assim. A maioria das vezes eu começo com um aeróbico, uma esteira, alguma coisa, e depois eu vou pros pezinhos, pros halteres. Entro na sala nesse dia, no que eu entro na sala, ela tá lá na sala fazendo os halteres. E eu entrei, cumprimentei, como sempre, konnichiwa. Ela olhou na minha cara, gente, sinceramente. Ela olhou de cima, embaixo, olhou de novo de cima, embaixo, virou as costas pra mim e saiu da sala. E nesse dia, eu não sei se é porque eu estava nos nossos dias mais sensíveis de mulher, ou se eu já estava fragilizada por alguma coisa. Eu sei que assim, ou se era a lua, sei lá que diabo que era. Eu não estava já muito bem, eu não tinha dormido bem à noite. Então eu já estava um pouco mais sensível. Porém, isso não foi o pior. O pior foi que quando ela saiu, pegou uma outra pessoa que estava passando lá, amiga dela. Eu acredito que ela já deve estar lá, tipo, Matusalém, quase 1000 anos malhando na academia, porque ela conhece todo mundo da academia. Então ela chegou lá, pegou na mão dessa mulher, as duas entraram dentro da sala de volta, da sala que eu tava, de halteres, e começaram a conversar, olhando pra mim e rindo. Tipo, elas viram que eu estava vendo, entendeu? Que eu estava vendo que elas estavam falando de mim e rindo de mim. E eu já estava assim, né? Já tinha me deixado super mal, já tinha ficado assim com angústia terrível, porque eu não sou o tipo de pessoa que eu me dou muito bem com a não aceitação. Até porque eu tento fazer o máximo que eu posso para poder mostrar para as pessoas que eu estou ali por elas, entendeu? E essa pessoa simplesmente, além de fazer todo esse descaso de me olhar de cima e embaixo e acabar com a minha raça só no olhar, porque ela não falou uma palavra, ela simplesmente me olhou de cima e embaixo umas 3 vezes, virou, chamou essa mulher e começaram a falar de mim na minha cara, tipo, rindo e tal. Gente, o que eu fiz? Se eu fosse uma pessoa, né, estressada, estourada, eu tinha ido lá tirar satisfação em inglês, em português, em chinês, japonês, no que fosse, na língua que fosse, eu ia lá. Mas, além de eu não ser esse tipo de pessoa, eu sou o oposto, eu choro. O que eu fiz? Peguei minhas coisinhas, reuni minhas coisinhas, estava no começo, eu ia começar a malhar, eu só tinha feito esteira e eu ia começar a puxar peso. E aí eu peguei minhas coisinhas e saí, bem assim, de fininho. Peguei meu telefone, mandei mensagem pro meu marido, morrendo de chorar. Tipo assim, meu dia acabou, essa mulher acabou com o meu dia e tal, não sei o quê. E ele falou pra mim assim, não, para com isso, pelo amor de Deus, olha, né, não, olha o papelão e tal, não sei o quê. E tentou me colocar pra cima, mas não adiantou muito. Desde esse dia, então, eu poderia muito bem ignorá-la, que foi o que o meu marido me aconselhou. Ignora, tá? Nem... Ah, não dá moral não, sei lá, esse tipo de pessoa a gente nem... Porque assim, gente, não é porque é japonês, tá? Esse tipo de gente existe em qualquer lugar do mundo. Porém, aqui é um pouco normal que isso aconteça, tá bom? Por você ser estrangeiro, infelizmente, é normal que isso aconteça.
Pessoas não vão gostar de você simplesmente pelo fato de você não ser japonês. Já ouvi muitas histórias, tem vários relatos aí no YouTube mesmo, dizendo que mesmo pessoas mestiças, eu tenho uma colega aqui, que mora aqui, tem 20 anos, ela é mestiça, ela é japonesa com brasileira e ela não sabe falar muito bem o japonês. Porém, os traços dela são japoneses. E as pessoas, quando as pessoas japonesas veem que ela tem os traços japoneses, mas ela não fala muito bem a língua, aí que eles ficam putos mesmo, aí que eles estressam, porque eles acham que a obrigação dela é saber falar a língua. E ela já falou pra mim que no trabalho ela já passou muito perrengue por conta disso, porque as pessoas simplesmente não entendem e é bullying, é preconceito, não gostam dela por conta disso, entendeu? Então, assim, não é um caso isolado, é mais comum. Mas não é porque é só aqui, tá? Eu sei que é uma coisa generalizada, no mundo inteiro tem gente boa, no mundo inteiro tem gente ruim. E tem gente que só vai pagar pra deixar seu dia mal. Então, assim, e eu não sou esse tipo de pessoa. Gente, eu não consigo ser assim. Eu queria ser ruim, mas eu não consigo. Então, o que acontece? A partir desse dia, né, como muitas pessoas me falaram depois que eu contei essa história, ignora, não... Gente, eu não consigo ignorar, eu continuei e continuo até hoje. Não sei aonde essa história vai dar, quem sabe um dia ela possa olhar pra mim e retribuir meu konnichiwa, né, meu bom dia, pelo menos, né? Mas até hoje, até o dia de hoje, isso não acontece, eu encontro com ela praticamente todos os dias na academia e ela continua sendo a mesma pessoa, seca, não olha na minha cara quando... Assim, olha, na minha cara ela olha. Olha tanto que, assim, né, parece que ela tá entrando dentro da minha alma. Olha em cima e embaixo, faz questão de mostrar que ela sabe que eu estou ali, mas ela não fala nenhum oi, nenhum nada. E isso me deixa, assim, gente, arrasada, completamente mal. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, eu não vou deixar de sorrir, eu não vou deixar de mostrar meu brilho, né, como dizem as outras pessoas, eu não vou deixar de ser eu por conta dela. E eu vou mostrar pra ela, né, kindness, né, gentileza. Eu nunca vou retribuir de outra maneira, é o meu jeito de ser. Eu oro para que um dia ela possa perceber que essa atitude que ela tem pode machucar as pessoas, né? Esse foi o relato de hoje. Tem várias outras coisas que eu já passei por aqui. Só tem, como eu disse, tem 4 meses e pouquinho que eu tô aqui. É uma vida completamente nova. Eu resolvi começar esse canal exatamente para poder mostrar um pouco da minha vida, mostrar um pouco dos meus perrengues aí. Tem muita coisa para contar. Minha vida tem muito, gente, é muita coisa. Dá um livro, tá? Dá um livro, vou contar pra vocês. Tem coisas muito antigas que eu quero compartilhar com vocês. Tem, antes de eu ir para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, tem coisas em relação a problemas com minha autoimagem que eu quero contar pra vocês. Talvez possa ajudar algumas outras pessoas. Não devolvam o ódio com o ódio, tá? É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Não, eu acho que isso intoxica a alma da gente, eu acho que isso mata a gente aos pouquinhos. Então, devolve com gentileza, devolve com sorriso. Se a pessoa tá te acabando com você, se a pessoa tá, sabe, mesmo que ela não fale nada, só de olhar ela já acaba com você, num sorriso, você alegra o dia, talvez, de alguma outra pessoa que esteja precisando de um sorriso. Você, mas nunca devolva com ódio o ódio das outras pessoas, entendeu? Isso faz bem pra você, não é nem, talvez nem seja pra outra pessoa que vai te devolver com ódio um sorriso. Mas faz bem pra você, pra dentro de você, você tá bem com você mesmo, a sua cabeça, a sua mente, sabe? Você se sente bem com você mesmo quando você age dessa maneira. Ódio atrai ódio, né? Maldade atrai maldade. É isso que eu queria dizer.
Tenho várias outras histórias pra contar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você quer saber mais, eu vou postar vídeos toda quarta-feira. Espero que você volte pra ouvir mais. Se você quiser comentar, falar alguma coisa, manda aí embaixo que eu vou estar vendo tudo, beleza? Eu sou nova por aqui e esse é o primeiro de muitos, ok? Um beijo, bye!